Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a popular Bezinha. Na semana passada aconteceu a última rodada da segunda fase, quando foram definidos os últimos classificados e também os confrontos desta fase de quartas de final, que será disputada em sistema eliminatório com jogos de ida e volta. E nesse vídeo aqui então eu trago para vocês os resultados da rodada anterior, da rodada decisiva, como ficou a classificação dos grupos e também a tabela aí das quartas de final, jogos de ida e volta. Vamos começar falando então sobre a última rodada da segunda fase, que foi toda disputada no sábado, dia 3 de agosto, e que teve aí a vitória do Tupã por 2-0 sobre a equipe do Tanabe. Já o Mauá perdeu em casa para o Flamengo pelo placar de 1-0, o Mauá precisava vencer e esse resultado acabou eliminando a equipe. O São Carlos venceu o Colorado Caieiras pelo placar de 2-1 e avançou. Já o Araçatuba ficou no empate em 1-1 com a equipe da Mauaense. O Araçatuba avançou e a Mauaense ficou pelo caminho. Na maior goleada da rodada, o Ecos bateu o Mantiqueira pelo placar de 4-0, mas não adiantou de nada, né? O Ecos precisava aí de um tropeço do São Carlos, fato que não aconteceu, e o Ecos, que teve aí a melhor campanha da primeira fase, acabou caindo nesta segunda fase. E por fim, o Paulista, jogando em Jundiaí, foi derrotado pela Internacional de Bebedouro pelo placar de 2-1. O time de Bebedouro aí acabou ficando com a melhor campanha, né? E vai ter aí as vantagens aí de decidir os jogos decisivos em casa. E agora eu vou mostrar para vocês então como é que ficou a classificação ao final aí desta segunda fase. Como é que ficou aí a classificação dos três grupos. A classificação ficou da seguinte maneira: pelo grupo 4, o Flamengo terminou na primeira colocação com 13 pontos, classificado. O Tupã ficou em segundo lugar com 10 pontos. O Tanabe, mesmo com a derrota, ainda conseguiu pegar aí uma vaga destinada aos terceiros melhores colocados, né? Aos dois melhores terceiros colocados. O Tanabe ficou ali na terceira colocação com 6 pontos e o Mauá acabou ficando de fora, 5 pontos. Pelo grupo 5, o Araçatuba avançou com a primeira colocação, 13 pontos. O Colorado Caieiras foi o segundo colocado com 9. O São Carlos pegou a outra vaga destinada aos dois melhores terceiros colocados com 7 pontos. E a Mauaense terminou na quarta colocação com 5 pontos, ficou de fora. E por fim, o grupo 6 teve a liderança da Inter de Bebedouro, 16 pontos. O Paulista foi o segundo colocado com 10. O Ecos acabou ficando fora, acabou ali sendo o pior terceiro colocado com 5 pontos. E o Mantiqueira foi o quarto colocado com 3 pontos. Essa então foi a classificação final da segunda fase da Bezinha. E agora, conforme eu disse, eu vou trazer para vocês então os jogos aí da fase de quartas de final, duelos de ida e duelos de volta. Os jogos de ida, né, serão disputados aí neste sábado, dia 10 de agosto. Às 15 horas, o Tanabe recebe a Inter de Bebedouro. Esse jogo será disputado lá no estádio Alberto Victolo, em Tanabe. No mesmo horário, o Colorado Caieiras recebe o Tupã, jogo que acontece lá no estádio Carlos Ferracini, em Caieiras. Às 19 horas, acontecem os outros dois jogos. O Paulista vai receber o Flamengo, partida que acontece lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, enquanto que o São Carlos vai desafiar o Araçatuba, partida que acontece lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Lembrando, todos esses jogos terão transmissão ao vivo e de graça, por meio aí do canal Futebol Paulista, né, o canal da Federação Paulista no YouTube, chamado Futebol Paulista. Eu já aproveito então e trago para vocês também os jogos de volta. Os duelos de volta estão marcados para o outro sábado, dia 17 de agosto, e terão aí os seguintes duelos. O Tupã vai receber o Colorado Caieiras. Esse jogo vai ser lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã. No mesmo horário, às 15 horas, o Araçatuba joga contra o São Carlos, lá no Ademar de Barros, em Araçatuba. Em mais um jogo, às 15 horas, o Flamengo vai jogar contra a equipe do Paulista, jogo que acontece lá no estádio Antônio Soares de Oliveira. E por fim, às 16 horas, a Inter de Bebedouro vai jogar contra o Tanabe, partida que acontece lá no estádio Sócrates Stamato. Lembrando, né, em caso de 2 empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, o classificado, o semifinalista, vai ser aí conhecido nas cobranças de penalidades. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!